Agora, quais são as limitações e quais são as capacidades que o ser humano vai ter para conseguir, através da revelação geral, conhecer um pouco mais sobre o Senhor, né? Quais são, até que ponto ele consegue ir, até que ponto ele para, e aí é somente a revelação especial que vai dar. Legal, muito bom. Eu gosto dessa pergunta porque ela, quando a pergunta é bem colocada, já ajuda na resposta, né? Que ela carrega já na pergunta alguns pontos para a gente ir respondendo. Veja, tem limites, como você colocou, e tem possibilidades. De novo, a gente não precisa cair naqueles dois extremos que a teologia moderna, calvinista, reformada está respondendo, que é um extremo de, olha, só tem limites, o ser humano está totalmente caído, ele não tem nenhuma capacidade. Não, ele não tem nenhuma capacidade salvífica pela sua razão. Verdade. Ele não consegue chegar a uma salvação por si mesmo, pela sua racionalidade, pelas suas faculdades. Isso ele de fato não consegue. Agora, ele ainda tem. A imagem de Deus não foi perdida, ela foi corrompida, mas ela não foi perdida. Então ele ainda consegue ver a glória de Deus na criação. Como isso? Você perguntou assim de maneira bem prática. O Voz, ele, em determinado momento das suas perguntas, ele vai dizer assim, olha, quais são os argumentos clássicos, quais são as construções clássicas? Ele vai dizer, olha, tem o argumento da analogia, ou seja, a gente olha determinados fenômenos naturais, fenômenos inclusive envolvendo o próprio ser humano, que é criatura de Deus, e a gente, por analogia, percebe que se na natureza funciona assim, imagina não ter um criador, não faz nenhum sentido isso aqui ter sido autônomo, isso aqui ser aleatório, ser fruto assim do acaso, do esmo, não faz nenhum sentido. São argumentos por analogia, argumentos por causação, não faz sentido a gente fazer uma regressão ao infinito de causas, tem que ter uma primeira causa, uma causa sem causa anterior. Tudo isso é possível porque a gente vê na história das ideias, na história da filosofia, autores como Platão, Aristóteles, Dionísio Areopagita, todos eles, o Gerhard dos Voss vai passando aqui, que eram pagãos e que chegaram a esse tipo de conhecimento, que é um conhecimento verdadeiro de Deus. Então, isso são as possibilidades. A gente tem muitas possibilidades. Por isso que a pessoa está... Se eu não me engano, desculpa cortar você aqui, mas como você inclusive é o cara da área da filosofia, vale a pena esse tipo de pergunta. Você destacou aí Aristóteles e é um dos homens que mais influenciou o pensamento de Tomás de Aquino, né? E ele tem essa questão da causa não causada, se eu não me engano, o que Aristóteles usava era um motor não movido, se eu não me engano, alguma coisa assim. Isso. Então, isso. E esse é um ponto interessante, né? Alguém que está ali, quantos séculos antes de Cristo? 6 séculos, 5 séculos antes de Cristo, mais ou menos? 4 séculos antes de Cristo. E aí falando sobre algo assim, através da revelação e principalmente porque Aristóteles tinha essa maneira de adquirir conhecimento pela experiência, né? Ele era o focado nisso e através da experiência, da revelação, chegando a coisas que nós sabemos de forma mais clara na escritura, na revelação especial, né? Exatamente. Isso é um ponto, assim, esse é um dos maiores fundamentos para a gente construir essa argumentação da teologia natural, inclusive um dos benefícios dela no diálogo com saberes não cristãos. Porque, veja, um autor que pela distância do tempo, não fazia nenhum sentido ele ter chegado a determinadas conclusões semelhantes, por exemplo, do Novo Testamento. Claro, o Antigo Testamento já existia naquela época, é óbvio, já estava registrado, todas as coisas tinham acontecido, mas é muito improvável, os estudos mais recentes mostram que é muito improvável que ele tenha tido contato, mas ele chegou a concepções muito parecidas. E isso advém do quê? Dessas possibilidades, como você colocou, as possibilidades da racionalidade, observando a criação, mostrar que não faz sentido a gente não ter um motor imóvel, uma causa não causada, e tudo isso faria muito sentido numa argumentação, por exemplo, do Tomás de Aquino, em que ele começa por aí, fazendo justiça ao Tomás, fica parecendo assim, não, ele só fica nisso e não usa a escritura. De maneira nenhuma. Ele começa por aí e ele continua até chegar na cristologia. Ele começa em todo esse teísmo mais genérico mesmo. Ele tinha motivações tanto apologéticas quanto evangelísticas. A suma contra os gentios é a evangelização de mouros, muçulmanos.
Então era para isso, era para mostrar para eles a viabilidade do teísmo, mas continuar com a escritura mostrando até onde vai e que encontra o clímax em Cristo Jesus. Mas esse ponto é fundamental, porque mostra como que a teologia natural é importante para nós, lidando com ciência contemporânea, com história contemporânea, antropologia cultural, em que a gente tem uma visão que não ignora esses saberes, mas mostra, olha, eles estão incompletos do ponto de vista da precisão e da certeza sobre as conclusões que eles chegam. É verdade. Não, isso é muito interessante. Eu gosto demais. É por isso que eu gosto também. Hoje a gente tem o extremo de olhar na igreja e as pessoas, por exemplo, acharem que filosofia não é coisa de crente, né? Que é coisa que apaga a fé. Mas quando você usa os óculos corretos da escritura, você vai a partir da revelação especial para conhecer através de pensamentos filosóficos que tentaram adquirir conhecimento por meio de uma teologia natural, no caso de uma teologia não, mas de uma revelação geral, vamos dizer. Você consegue tirar coisas positivas ali, ver a beleza da graça comum de Deus, dando conhecimento a esses homens também, né? Isso é muito interessante. Agora, de maneira bem específica, Pedro, quais os perigos de não fazer isso que eu acabei de destacar, de não começar com os óculos corretos e ir para a revelação geral? Até onde isso pode nos levar? Muito bom. Eu acho que isso a gente pode falar com certeza desses perigos, não é uma possibilidade, porque a história já mostrou pra gente pessoas dentro da tradição. Vejam, uma das coisas que a gente lê aqui na introdução do livro, que é chocante do ponto de vista da gente pensar em herança intelectual, né? Que é o filho do Francis Turrentini, tão importante na alta ortodoxia, por influência de uma concepção que não é a concepção bíblica de natureza, de criação, de relacionamento nosso com a criação, vai conceber uma racionalidade autônoma, vai conceber uma capacidade que o ser humano tem. Uma coisa é como você perguntou anteriormente, qual que é a possibilidade e o limite? Outra coisa é dizer assim, quais as possibilidades que nós temos, sem limites? É isso que a tradição fez, e esse é o perigo. O perigo é a gente achar que não tem limites e que a gente vai conseguir construir um raciocínio a respeito de Deus, de nós mesmos, da relação interpessoal, independentemente da escritura. Isso a própria escritura orienta que não é possível, por causa dos efeitos da queda. O ser humano tem danos, o pecado causou danos, né, no nosso aparato cognitivo irreversíveis por nós mesmos. É preciso de regeneração, é preciso de novo nascimento, operação do Espírito Santo em nós. Mas, por outro lado, se a gente abre mão de todas essas doutrinas e muito empolgados com as possibilidades da teologia natural, a gente vai achar, e esse é o grande erro, que nós conseguimos falar sobre Deus, falar sobre nós mesmos a partir dos próprios fundamentos. É o que a gente chama de a pretensa autonomia do pensamento teológico, filosófico, psicológico, antropológico e de tantas outras disciplinas. Esse é o grande perigo. Há aquele perigo gêmeo que a gente mencionou antes, da igreja querendo resistir isso e se diferenciar disso, se esconder dizendo, olha, de fato, a gente não pode ter nenhum conhecimento. Aí é enxergar só limite, né? Sua pergunta era sobre possibilidades e limites. Exato, e aí é enxergar só limite. Não, de fato, tem limites. Mas a gente não é totalmente incapaz. É por isso que tem pessoas que, mesmo sem terem sido alcançadas pelo Redentor, elas conseguem ter conhecimento verdadeiro. Matemáticos, cientistas, biólogos, historiadores, eles têm conhecimento verdadeiro, só que eles têm conhecimento fragmentado. A teologia natural, ela dá justamente a visão do todo. Como que esse pequeno conhecimento especializado que o biólogo tem, que o matemático tem, se insere no grande quadro da redenção. Aí, só uma visão de revelação natural pode nos dar. A gente tem aqui a importância da revelação especial para nos dar essa compreensão e como perigo, né, você olhar somente para uma revelação geral, achar que sua razão é capaz de compreender o todo e na verdade você está apenas com um conhecimento parcial ali, mas se achando na posse de tudo que precisa e perdendo algo que é especial e essencial, que é a revelação da Escritura, né?
Até aqui, Pedro, eu gosto daquela história, né? Do elefante e dos três cegos, porque ela é muito usada para falar de relativismo e ceticismo, né? De que os cegos estão andando ali, eles encontram um elefante, cada um pega uma parte diferente deles, e eles vão fazer diferentes afirmações sobre o que é aquilo, né? Ao invés de dizer que é um elefante tocando na cauda, vão dizer que é uma corda, tocando na perna, vão dizer que é uma árvore, tocando na lateral, vão dizer que é um edifício robusto, e tem as suas alterações, essa história, né? E aí é para dizer que nós somos como cegos tateando e que nós não percebemos o todo. E essa história, ela tem uma falácia por trás que é quem está nos ensinando que nós somos cegos tateando, então ele não é cego, que ele é capaz de ver de fora a situação com uma visão perfeita, e ele é superior ao ponto de dizer, vocês são cegos, vocês estão vendo parte, mas eu estou vendo tudo que vocês veem e mais, estou mostrando os erros de vocês. Eu acho que há parte de verdade nessa história, e eu já vou conectar com o assunto da gente para dizer por que eu estou falando isso, mas eu acho que há parte de verdade nessa história que é sim, nós não temos um conhecimento completo, nós temos limites, mas nós não devemos achar que esses limites devem nos impedir de conhecer quando nós temos uma revelação especial. E aí, eu não lembro agora em qual livro que eu vi isso, mas um autor traz a seguinte pergunta, acho que foi no livro sobre cosmovisão, não sei se foi dando o nome ao elefante, mas o autor chega assim e diz, mas e se o elefante falasse? E se o elefante dissesse, ei, parem de pegar na minha cauda, na minha perna, na minha barriga, eu sou um elefante. Tava resolvido, né? E aí eu desenvolvi algo nesse sentido, que o elefante não fala, mas o criador do elefante fala. E o criador do elefante nos diz que aquilo é um elefante. E aí agora eu conecto com o assunto. Nós somos pessoas limitadas, somos criaturas limitadas. Quando nós olhamos para a revelação geral, nós vamos ver partes. E se nós fôssemos depender somente da nossa capacidade natural de conhecimento, nós iríamos ter apenas essas partes e um conhecimento equivocado. Mas graças a Deus, o Criador soberano, ele se revela e ele nos diz o que é que nós estamos vendo e ele completa o nosso conhecimento para que nós tenhamos o conhecimento adequado da realidade, né? Então acho que isso é algo interessante. Isso é muito legal. Eu gosto muito dessa imagem que você construiu e a reversão desse argumento. Eu acho genial, porque ele como você falou, ele é sempre utilizado naqueles discursos assim meio relativistas. Deus é um grande elefante e cada religião só tem um pedaço do conhecimento dele. Mas ninguém percebe que a própria metáfora carrega uns desafios teológicos que o relativismo não explica. É exatamente isso. Nós estamos lidando com um elefante que foi criado e que o criador dele fala. Não está em silêncio. Eu gosto dessa expressão que dá título a um livro do Francis Schaeffer, né? Deus está ali e ele não está em silêncio. E é isso que permite... Olha o tanto que isso é legal. É isso que permite a gente não ignorar o conhecimento fragmentado das pessoas. A gente não simplesmente ignora dizendo, você não sabe nada, só porque você só sabe uma parte. Não. A gente diz, olha, você sabe uma parte importante, mas é uma parte. Ela diz respeito a um todo maior, mais belo. Eu me lembro do Jonathan Edwards, numa outra publicação aqui da Edições Vida Nova, que é uma obra sobre a história da redenção, onde ele vai falar que a gente está sempre muito acostumado a pensar a obra de Deus assim, pontual, o que ele faz nas nossas vidas, mas a beleza, e aí ele entra com um argumento estético, né? A beleza disso tudo é como que esses fragmentos vão se conectando com a realidade, nos dando um quadro da obra do Redentor. Aí a gente tem incentivo para filosofia, ciência, teologia, uma maneira muito mais segura, muito mais rica, muito mais bela, como diria o Edwards.